1 Coríntios capítulo 1, versos 18 a 25. Eu vou ler, os irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias. 1 Coríntios capítulo 1, versos 18 a 25. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Sim, eu creio. Essa passagem, ela usa o termo loucura e sabedoria, e é interessante pensar que o que um chama de sabedoria, o outro chama de loucura. O que um chama de loucura, para o outro às vezes é sabedoria. E quem está certo? Por isso o próprio Cristo, o próprio Deus diz que o Evangelho é loucura. Não que seja uma loucura, não que seja algo que não seja considerado, mas é loucura para aqueles que não têm o Senhor. Na verdade, nós nos deparamos com aquela questão de que nós, pelo pecado, fomos assim descontinuados de tanta sabedoria que nós tínhamos, e nós não sabemos discernir certas coisas. E esse discernimento vem a partir do momento que nós buscamos a Deus e conhecemos a Deus. E aí nós percebemos a questão. Eu creio, sim, eu creio em Jesus como único, suficiente Salvador. Sim, eu creio na Bíblia como palavra de Deus, a única regra de fé e prática. Não é sabedoria? Não é tão simples para nós afirmar isso, mas para muitos nós estamos falando de loucuras. Algo tão claro para nós é algo recebido com total desprezo para outros. Quantas vezes você professou a sua fé, ou alguém perguntou alguma coisa, e você falou que é cristão, e a pessoa dá aquela olhadinha, ou um sorrisinho? Imagina pastor, né? Quando você fala, eu sou pastor, aí pronto, né? Tem gente que olha com desprezo, e às vezes chega a ficar bravo, né? Tipo assim, aqui está um mercenário da fé, né? O que é loucura para o mundo é sabedoria para nós, e nós louvamos a Deus por isso. Nós vemos uma passagem em João 19, quando Pilatos manda açoitar Jesus. Lá os soldados riram do Salvador, blasfemando, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, fizeram vestir um manto, batiam em Jesus, ironicamente diziam: salve, Rei dos Judeus. O próprio Pilatos também, de ironia, usou o termo eis o homem, eis o homem. Pilatos não queria que Jesus morresse, mas ele não entendeu que era o Filho de Deus, ele não creu. Eis o homem.
E nós percebemos que nós vivemos num mundo assim. É triste saber que aqueles homens viviam tão próximos de Jesus, ao invés de adorá-lo, açoitaram, mataram. Mas nos dias de hoje também, pessoas têm a palavra, mas desprezam essa palavra, seguem as suas sabedorias. Quantas sabedorias por aí, que nós olhamos e falamos, que loucura. Mas nós cremos no Evangelho, somos gratos a Deus por isso. Tem um texto de A.W. Tozer, que diz o seguinte: que estranho paradoxo, o ateu de pensamento livre discursa violentamente e se enfurece dizendo que a Bíblia é um livro perigoso, enquanto eu vejo a palavra de Deus declarando vida para a minha alma. O que é a palavra de Deus para nós? É vida, é poder. Mas tem gente que olha, esse livro aí é um livro perigoso. Na segunda parte ele fala sobre pessoas que têm medo da Bíblia, têm medo da palavra, têm medo da verdade. É realmente estranho que alguns seres humanos tenham a ideia de que a palavra de Deus só pode ser abordada com medos aterrorizantes, mas isso só é verdade para aqueles que amam seu pecado e odeiam o Salvador. A bendita verdade é que, se odeio o meu pecado e amo o meu Salvador, as Escrituras são, de fato, uma revelação maravilhosa e um guia fidedigno. A palavra de Deus pode ser uma espada, pode ser algo que incomoda, mas para nós ela é alegria, fortalecimento. Alguns podem considerar o que está escrito na Bíblia ofensivo, como a gente vê nos dias de hoje. Nós temos que orar para que as pessoas não comecem a querer proibir a Bíblia, né? Porque tem palavras ofensivas. Mas nós lemos a palavra e vemos como Deus foi maravilhoso em nos dar a revelação sagrada, em nos dar palavras de vida, em nos dar palavras que nos conduzem à verdade. Como nós nos alegramos quando ouvimos a mensagem bíblica, alguém explicando uma mensagem e você concorda com aquilo, porque você lendo o Espírito Santo falou também ao seu coração aquela mesma palavra, a mesma verdade. Mas o mundo está perdido. Bom, se é triste por um lado, nós não vamos nos afixar no lado triste, mas vamos nos afixar no lado verdadeiro, gratificante, que é a nossa fé. Hoje é um dia especial para nós, a escola dominical, é um dia que nós celebramos a nossa fé, e podemos repetir sempre essa palavra, né? Eu creio em Jesus, como único e suficiente Salvador. Eu creio na Bíblia como palavra de Deus, única regra de fé e prática. Sim, eu creio. Enquanto alguns amaldiçoam a Deus e sua palavra, podemos dizer, sim, eu creio. Podemos dizer que eu amo a palavra. Podemos dedicar nossa vida à palavra de Deus. Nós estamos no momento de escola dominical, e é a oportunidade que nós temos mais uma vez de ouvir essa instrução, reter essa instrução, crescer nesse caminho que é o caminho do Senhor. 1 Coríntios 1,18 diz, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Como foi dito por Tozer na frase anterior, quem não tem a Jesus, quem ama o seu pecado, não quer Deus, não quer a proximidade de Deus. E nós possamos amar ao Senhor, buscar perdão para os nossos pecados e assim estar próximos, né? Próximos da palavra de Deus. E dizer obrigado, Senhor, por nos dares a tua palavra. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essa manhã. Pai amado, que o Senhor venha afirmar a nossa fé. Deus, que esta manhã seja produtiva. O quanto nós precisamos conhecer mais de Ti, Deus. Nós percebemos que no mundo, muitos não querem estudar, não querem buscar os ensinos do Senhor, ó Pai. Muitos crentes não conhecem a Tua palavra, Deus. Tenha misericórdia de cada um de nós, que muitas vezes negligenciamos o estudo do Senhor, ó Pai.
mas que o Senhor Deus venha colocar no nosso coração este amor, este apego ao conhecimento da Tua palavra, a Tua sabedoria, ó Pai, que não é loucura, ó Deus. E que o Senhor tire de nós toda a loucura desse mundo que tenta nos convencer, nos cativar para maus pensamentos, para afastarmos da Tua verdade, ó Deus. Ó Pai amado, cuida de nós e assim nos abençoe. E obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, por nos dares a Tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.